Olá pessoal, boa noite. Me chamo Jones Andrade, sou monitor da disciplina de Contabilidade Introdutória, junto com a professora Ana Lúcia Fontes. Venho aqui para vocês hoje fazer essa resolução das últimas questões da primeira avaliação e aí também fazer aquela revisão de alguns conteúdos, tudo bem? Vamos lá. Sobre a composição básica do balanço patrimonial. O balanço ele é composto por ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo ele fica do lado esquerdo da constituição do balanço e o passivo do lado direito, como vocês conseguem ver aí. O passivo ele fica junto com o patrimônio líquido, no mesmo lado do patrimônio líquido, tudo bem? Por quê? Porque aí é dividido pela questão da natureza das contas, certo? Ativo ele é dividido entre ativo circulante e não circulante. E passivo, ele também é circulante e não circulante. No caso do ativo, circulante quer dizer o seguinte, que é pela questão da liquidez, do valor, da forma como essas contas conseguem ser convertidas em valor real, o mais rápido. Tipo, o caixa ela é uma conta bem líquida, ela consegue ser convertida, ela já praticamente é o próprio dinheiro dito, vamos dizer, é o dinheiro que a empresa vai ter guardado lá, é, exatamente na sua loja física, por exemplo. E aí vai descendo bancos, clientes, estoques, em uma ordem de liquidez, certo? O ativo não circulante já seria algo para um prazo maior, que é, muitas vezes vai ultrapassar o exercício social. Seria com o exercício social, o exercício financeiro, desculpe, da empresa, é um prazo de um ano. O balanço se inicia em janeiro de um ano X, vamos dizer, até dezembro do mesmo ano. E aí ele é registrado, ele é constituído, ele é registrado no próximo ano, certo? Com essas informações do ano todo. E aí o que não é fechado naquele ano, que fica para os próximo exercício financeiro, a gente, vamos dizer assim, considera o não circulante. Entendeu? Então vamos dizer, um computador, um terreno imobilizado, às vezes quando vai ser vendido, ele demora a ser convertido em dinheiro e acaba ficando para os outros exercícios. Vamos dizer, por exemplo, que seja vendido um terreno de forma parcelada, então a empresa não vai receber esse dinheiro todo no mesmo exercício, entendeu? Em relação ao passivo, é, em relação ao passivo, também ele é dividido como circulante e não circulante. Por exemplo, a gente vai ter os salários a pagar, impostos a pagar, fornecedores, que são as obrigações que ocorrem durante aquele exercício financeiro. Quando se trata do passivo não circulante, a gente está falando do longo prazo, parecido com o ativo não circulante. Nesse caso, sendo referente às obrigações. As obrigações elas vão ultrapassar o exercício financeiro da empresa, como um empréstimo, né, que vai ser pago em parcelas. Então vai ter algumas parcelas que vão ficar dentro daqueles exercícios financeiros e as demais parcelas vão ficar durante os outros exercícios. E aí se trata do não circulante quando acontece isso. A gente poderia ter, por exemplo, aqui duas situações de empréstimo. Um empréstimo que tivesse no circulante seria um empréstimo, vamos supor, com menos de 12 parcelas. Vamos considerar que a gente tivesse em janeiro daquele ano e aí começasse a fazer um empréstimo naquele momento. Então seria um empréstimo de 12 parcelas, vamos supor. Seria dentro do próprio exercício, seria no passivo circulante. Se ultrapassasse as 12 parcelas, ele já ia para o passivo não circulante. Eu acredito que a professora ainda não tratou dessa questão de circulante e não circulante com vocês, mas isso vai ser visto provavelmente mais à frente, certo? Em relação ao patrimônio líquido, o patrimônio líquido ele é constituído pelo capital social da empresa, as reservas de lucro, que essas reservas de lucro são feitas depois, vocês vão ver mais adiante, são outros tipos de conta, mas basicamente aqui no balanço, esse patrimônio líquido ele vai ser a diferença entre o ativo e o passivo. A diferença entre ativo e passivo resultará no valor do patrimônio líquido, que ao final o balanço tanto ativo como passivo
devem possuir o mesmo valor. Feito, a gente consegue visualizar aqui, né, que foi 62 mil, tanto ativo quanto passivo, certo? Aí a formulazinha do patrimônio líquido vai ser essa: ativo menos passivo igual a patrimônio líquido, beleza? Deixa eu ver mais. Pronto, a gente consegue visualizar aqui aquela forma que eu falei. O ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Do lado do ativo, a gente vai ter os bens e direitos, ok? Do lado do passivo, a gente tem as obrigações, certo? O que são os bens e direitos? Bens são os bens que a empresa possui, um imóvel, um valor em caixa, um valor em banco. Direito é o que a empresa tem a receber, vamos dizer assim. Parcelas a receber de um cliente, uma duplicata a receber, essas situações. A parte passiva. Obrigações, que agora é a parte do passivo. Obrigações seriam pagamento de fornecedor, pagamento de empréstimos, entenderam? As obrigações seriam mais o que a empresa tem a pagar a terceiros, seria a parte de terceiros. Seria o capital, vamos dizer, que a empresa tem em posse dela, mas que é de terceiro. Vocês podem entender dessa forma, que o ativo é o capital da empresa. Tudo aqui representa o valor, o patrimônio da empresa. Mas ativo será a parte que realmente é de posse da empresa, e passivo é a parte que é constituído de valores de terceiro. Porque é um empréstimo que ela pegou a alguma empresa financeira, algum banco, é um valor que deve a um fornecedor de um produto que ela precisou comprar para revender. Aí esse produto ele vai para o ativo como mercadoria que vai ser revendida como um estoque que está sendo armazenado, entendeu? Ele vai constituir esse ativo lá da empresa também, porém é advindo de recursos de terceiro, é advindo de um fornecedor, é advindo de um empréstimo que foi feito, que esse empréstimo pode ter sido feito, ele vai ser representado aí no banco, vai ser representado na conta caixa ou na conta banco, que ele vai para o ativo, esse dinheiro que foi pego lá no passivo através de um empréstimo, ele vai para o ativo também, porque o dinheiro vai ser guardado em algum lugar ou vai ser investido em alguma coisa. Então seria nesse sentido, entendeu? Como está aqui escrito, né? Origem de recursos com terceiros, bancos, etc. Também pode ter, no caso aqui já a questão do patrimônio líquido, já vai ser origem de recursos com os acionistas, como vocês conseguem ver. Ativo, passivo, patrimônio líquido. É a constituição básica do balanço patrimonial, beleza? Aqui a gente temos a nossa primeira questão. Essa questão, a questão 71 da primeira avaliação, ela pede para que a gente classifique os elementos patrimoniais em ativo, passivo ou patrimônio líquido. E aí pede para fazer um comentário por classificação. Não precisa ser por conta, mas pode destacar algumas contas que achou interessante. Então a professora pede que, além de classificar, de fazer essa divisão entre ativo, passivo, patrimônio líquido, faça alguns comentários. Por que essa conta é passiva? Por que ela é ativa? Beleza, esse comentário eu não fiz aqui, mas a gente pode dar uma olhadinha. Na resolução da questão vai ficar da seguinte forma: as duplicatas a receber, como eu falei, seria ativo. Por quê? Porque é algo a receber, que a empresa tem, é um direito, se classifica aqui como um direito, que a empresa tem um valor, que a empresa tem um direito a receber. Então é um ativo, certo? E aí também a gente tem a questão do caixa. Caixa também é um ativo. Banco conta corrente também é um ativo. São as contas lá, como eu falei, são os bens da empresa em questões de monetários, em questão de dinheiro, né, numerários. São os bens. Um aluguel também é um direito, é algo que a empresa alugou e vai ter um direito a receber um valor
cada mês, títulos a receber, são ativos. Aí, quando a gente parte para empréstimos, aí já seria um recurso de terceiros, como eu falei anteriormente, que vai estar lá no passivo, que a empresa vai ter pego para algum investimento com aquele dinheiro, compra de algum material, enfim. Por exemplo, mercadorias, né? Como é a próxima conta que a gente tem aqui, que seria do ativo. Suprimentos de informática seriam bens da empresa, tipo impressoras, computadores, televisores. Esses são itens que representam bens da empresa, fazem parte do ativo. Apartamentos também são bens, contas a receber, são tudo parte do ativo, tudo bem? Seguro a vencer já se trata de uma parcela, se trata de uma dívida, uma obrigação que a empresa tem a pagar. Então, se trata de passivo. Telefone pré-pago, pelo que eu entendi, se trata de um aparelho celular que a pessoa vai fazer recargas aleatórias. Não é um celular comum pré-pago. Então, se trata, ao meu ver, de um bem. Se trata de um ativo também. Imóveis para alugar, terrenos para renda, obra de arte, desenvolvimento de software, edifícios, são considerados todos ativos, porque representam todos que eu citei até o momento, bens que a empresa tem e direitos a receber, certo? Quando a gente vê a palavrinha a receber, automaticamente a gente já entende que se trata de ativo. É uma dica para vocês. Quando vê a palavrinha a pagar, salário a pagar, assim, boleto a pagar, qualquer situação que tenha a pagar, que seja algo a pagar, que se considere uma obrigação, você já entende que é passivo, beleza? Capital social. Capital social é aquele recurso que o sócio coloca quando ele abre a empresa, certo? Os sócios, a constituição da empresa, aquele valor lá inicial, que fica lá no patrimônio líquido. O que acontece? Ele fica do lado do passivo, como eu mostrei anteriormente a vocês. Mesmo se tratando de um bem que vocês possam acabar entendendo que se trata de algo da empresa, muita gente às vezes pode pensar que vai se tratar de um ativo, porque é dinheiro, porque não é uma dívida, não é tudo mais. Beleza, é uma interpretação, porém equivocada. Quem pensa dessa forma tem que entender que a empresa ela é constituída, ela é separada das contas do acionista, ela tem que ser algo independente. Então, para a empresa, visualizando, o acionista é como que fosse uma dívida também para ela, é como que fosse uma obrigação. Na realidade, é uma obrigação que a empresa tem com o acionista. O acionista aplicou um recurso naquela empresa que foi constituída para que ela desse lucratividade, desse rendimento a ele, e durante o exercício ela vai fazendo dessa situação de dar os rendimentos necessários. Então, a visão como empresa, capital social fica do lado do passivo por se tratar de uma obrigação que a empresa tem com os sócios. É um recurso advindo de acionistas, é como se fosse um recurso de terceiros, porque para a empresa, porque a empresa vai visualizar como uma obrigação, justamente por esse fato fica do lado do passivo, ok? Dando continuidade aqui, a gente verifica que temos veículos, móveis e utensílios, minas, que são também parte do ativo, por ser bens que a empresa possui. E aqui vemos também uma outra situação, direito de exploração de rodovias. A gente classifica como ativo porque, nesse caso, é um direito que a empresa tem sobre um bem que não é dela, mas que ela está tendo essa cessão de direito, ela está conseguindo usufruir. Então, é um direito que a empresa tem. Se trata de um ativo. Jazidas, também ativo. Florestas, também um ativo. Direito de exploração de filmes cinematográficos,
também considerado ativo. Tudo bem? São direitos. Salário a pagar, como eu comentei anteriormente, se trata de um passivo, porque é uma obrigação que a empresa tem com o funcionário. A reserva de capital vem fazer parte lá, junto com o capital social, que os acionistas criam a conta reserva de capital para justamente fazer essa questão dessa reserva. Se trata de uma obrigação que a empresa tem com esses acionistas, então é um passivo, ok? As marcas, patentes, direito de uso de franquias, propriedade legal de novos livros são considerados ativos. Se trata de bens intangíveis da empresa. Mais à frente a gente vai ver. Mas tangíveis e intangíveis, para quem não sabe, essa questão de você conseguir visualizar ou não aquele bem. Então, bem tangível é aquele que você visualiza, um computador, uma máquina, um maquinário, mesas, essas coisas. Intangível é o que você não vê. Então, uma marca, uma patente seriam exemplos de bem intangíveis que a empresa possui. Beleza? Continuando, a gente temos contas a pagar, duplicatas a pagar. Repetiu aqui novamente, contas a pagar são contas do passivo. Sobre isso aqui eu acredito que já deu para vocês entenderem, né? Que o que for um bem e o que for um direito da empresa, a gente já entende que é um ativo. O que for uma obrigação da empresa ou uma obrigação da empresa ou com fornecedores, empréstimos, dívidas que a empresa tem a pagar ou com o próprio capital social, com os acionistas, se trata de passivo. Adiante a gente vê uma próxima questão, seria a questão 73, o que trata aqui dos itens que representam os elementos do patrimônio de uma entidade econômica, que a professora pede para dividir justamente nessa parte de bens, direitos e obrigações da empresa. Aqui a gente consegue visualizar essa divisão. Deixa eu passar aqui para a resposta. Aqui está a classificação. Computadores, periféricos de escritório são bens, certo? Conjunto de escritório com mesas e cadeiras giratórias. Igualmente a letra A é um bem, também se trata de bens. Valor referente a uma duplicata a receber. Quando eu falo em receber, se trata de um direito que a empresa tem com terceiros. Um direito de receber um valor, ela vendeu algo, ela vai ter direito de receber aquilo, ela alugou algo, ela vai ter direito de receber um valor por aquilo. São direitos que vão fazer parte lá do ativo. Bens e direitos, lembrando, fazem parte lá do ativo, entendeu? Valor referente a duplicata, já falei, veículos, ano de fabricação 2010. Então, é um bem que a empresa tem, um veículo é um bem. Empréstimos efetuados junto ao banco. Se trata de uma dívida, se trata de uma obrigação que a empresa tem para pagar. Se trata de passivo. Valor referente a uma duplicata emitida por um fornecedor. Se trata de uma obrigação, certo? Porque é uma dívida que a empresa vai ter com o fornecedor. Ok? Estoque de mercadorias para revenda. É um estoque que a empresa tem de mercadorias, então são bens, fazem parte do ativo. Valor referente à folha de pagamento de salários da empresa que serão pagos no quinto dia do mês, são valor de pagamento dos funcionários, é uma obrigação que a empresa tem, faz parte lá do passivo. Valor referente a um adiantamento feito pela empresa a um fornecedor, é um direito que a empresa adiantou um valor ao fornecedor, mas depois o fornecedor vai devolver esse valor, certo? Ou vai ser descontado, abatido em alguma parcela que a empresa já pague a esse fornecedor, ok? Valor referente a SMS, que a empresa deverá recolher no mês seguinte, é um valor que a empresa vai pagar, se trata de uma obrigação. Móveis e utensílios da empresa, se trata de bens, são bens da empresa. Empréstimos efetuados junto ao sócio da empresa, é uma obrigação. Empréstimo efetuado junto ao sócio, a empresa
pegou um valor do sócio para acrescentar lá o seu capital, e aí ela depois tem uma obrigação com o sócio em relação a esse valor. Ok? Se trata de uma obrigação, se trata de passivo. Valor referente a FGTS, se trata também de uma obrigação, pagamento de FGTS do funcionário que a empresa faz mensalmente, se trata de uma obrigação. Estoque de materiais e embalagens também é um bem, aqui no caso seria um bem da empresa, beleza? Partindo para a questão 74, a gente vai classificar os elementos constantes no quadro aqui abaixo. Vai dividir em bens ou direitos ou obrigações, positivo ou negativo, ativo ou passivo. Tudo bem? Bens e direitos e obrigações, eu acho que vocês já conseguiram entender até aqui, até o momento. Ativo, também passivo, dá para vocês verem a divisão. Positivo ou negativo, se trata aqui da constituição daquela conta. Por exemplo, se trata de ativo, vai ser um valor que a empresa tem já em posse e é algo positivo. Quando se trata de passivo, já é algo, digamos, negativo para a empresa, é algo que a empresa tem que pagar, é uma dívida que a empresa tem. Então, a conta faz parte do lado negativo, do lado das obrigações que a empresa tem. Entendeu? Aqui eu vou soltar as respostas e a gente consegue visualizar melhor essa questão das contas. Vamos lá. Fornecedores, por exemplo, faz parte do ativo. Dessa maneira, se trata de uma obrigação que a empresa tem, se faz parte do negativo, faz parte do passivo. Caixa é um bem, ele é positivo e faz parte do ativo. Empréstimos é uma obrigação negativa, faz parte do passivo. Terrenos, se trata de bem, é algo positivo, faz parte do ativo. Título a receber é um direito positivo do ativo. Cliente é um direito positivo e do ativo também. Instalações é um bem, é positivo, faz parte do ativo. Contas a pagar é uma obrigação, negativo e faz parte do passivo. Beleza? Deu para vocês entenderem essa diferença de bens, direitos, obrigações, ativo, passivo, positivo ou negativo. Eu acho que a tabelinha ficou bem resumidazinha, dá para compreender. Aqui a gente tem a classificação dos bens. Aqui a gente vai tratar direto só dos bens. Aqui a gente não vai tratar dos direitos, nem das obrigações, entendeu? A gente vai tratar aqui só dos bens. Que os bens, junto com o direito, como eu falei, faz parte do ativo. Mas aqui do ativo a gente vai pegar a parte dos bens e vai tratar só da divisão deles. Que eles vão ser divididos em numerários, bens de venda, bens de uso, bens de renda. Quando se trata de numerários, se trata de valores de dinheiro que vão estar em caixas, em bancos, em aplicações. Quando se trata de venda, a gente quer relacionar aqui a estoque. Quando é de uso, é imobilizado, que pode ser um imóvel, por aí vai. Quando é de renda, se trata de investimentos que a empresa fez, entendeu? Então, é nessa moldura aqui. Tomando como base, a gente responde a questão 76, que identifica e classifica, fazer a classificação dos bens a seguir. Acho que aqui eu já passei para a parte da resposta. Foi, justamente. Ela já está respondida, certo? Que a professora pede para marcar um X nessa questão de dizer se são bens de uso, numerários, de venda e de renda. Máquinas e equipamento. A gente já entende que é algo que a empresa vai usar. É um bem de uso, certo? O estoque da empresa não é nada que você vai usar a primeiro momento. Você vai vender, mas você não vai usar para a empresa, não vai ser usado dentro da empresa. Então não se trata de algo que vai ser usado, não se trata de valor líquido convertido em dinheiro, não é dinheiro vivo ou dinheiro em banco, então não é numerário, certo? É algo que vai ser vendido, é um bem de venda. Também não se trata de nenhuma aplicação de renda, tipo um aluguel de um imóvel que vai estar sendo rendido ali dinheiro, não é nada do tipo. Então
justamente por esse fato, todos esses fatos, que se trata de um bem de venda, certo? O caixa se trata de dinheiro vivo, em espécie, dentro da empresa. Então, se trata de numerários, ok? Numerários é a mesma coisa que dinheiro, certo? Veículo já se trata de um bem de uso. Terrenos não utilizados pela empresa, já está dizendo aqui, não utilizados pela empresa, então não está sendo de uso. Não se trata de numerários porque não é dinheiro. Não se trata de vendas, que aqui não está se falando que o terreno vai ser vendido. Então se trata de renda. Faz parte do grupo de renda. É um valor que a empresa tem, mas está lá, não está sendo usado. Não é um valor convertido realmente, não é um dinheiro, é um terreno, mas está lá, é um investimento. A empresa pode ter comprado o terreno só para deixar lá. Vou comprar um terreno de 100 mil, vou deixar lá, daqui a 2, 3, 4, 5 anos posso vender e pegar um valor melhor. Então é um investimento, é de renda. Banco conta movimento é a mesma coisa do caixa. É uma conta com numerários, é uma conta de valor, certo? O estoque de produtos acabados também se trata igualmente ao estoque de mercadorias. É algo que a empresa tem lá que vai ser transformado em uma venda, ok? Imóveis para alugar. É aquela mesma questão do investimento. A empresa não vai usar, já está dizendo aqui que ela vai alugar, então não é de uso, também não é numerários, porque não é um valor, e ela não vai vender, ela vai alugar, então não é de venda. Vai ser algo de renda, vai ser um investimento que a empresa vai estar com aquele imóvel alugando e vai ter um retorno depois financeiro, beleza? Aqui agora a gente vai dividir a natureza das contas. Temos as contas devedoras e as contas credoras, certo? Devedores são aquelas contas que fazem parte do ativo. O ativo ele tem característica devedora e o passivo tem característica credora, certo? Temos os exemplos aqui: caixa, bancos, duplicatas a receber, são exemplos de devedoras, contas devedoras do ativo. Contas credoras são as que apresentam sempre saldo credor, fornecedor, tributos a recolher, salários, etc. Quando vocês veem o nome devedor, conta devedora, não associem, geralmente os alunos acostumam associar a passivo, por ter o nome devedor. Aí eita, é uma conta do passivo, é uma conta, são as contas que a empresa deve. Não, aqui no balanço é um pouco inverso. É diferente do que a gente vê de débito e crédito nas contas bancárias, no extrato de conta bancária da gente, por exemplo. É o inverso. Quando a gente fala de devedor, a gente diz que é o ativo, porque as contas dos ativos têm a característica devedora. Credor seria todo o passivo. Então, vocês mentalizem, criem essa divisão aí. Podem até organizar no caderno de vocês de estudo que passivo é de natureza credora, ativo é de natureza devedora. Por que de natureza devedora? Porque tudo aquilo que está constituído na empresa, que o ativo é o capital da empresa, é o patrimônio da empresa, certo? Patrimônio positivo da empresa. Toda aquela constituição é um saldo devedor, porque tudo que está ali advém de uma outra fonte de terceiros. Então, é o valor que a empresa tem, mas não é da empresa. Alguém colocou aquele valor ali. Aquele valor ou veio dos sócios, ou veio de mercadorias compradas de um fornecedor, ou veio do empréstimo que pegou com o banco. Então, aquele saldo ele tem essa natureza devedora justamente por esse motivo. Por ser algo que a empresa que é de bem, que é pertencente à empresa, porém advém de outro lugar, tem a natureza devedora, certo? Porque vamos supor, se a empresa hoje fosse constituída e tivesse um capital de 300 mil e tivesse aí um empréstimo de mais 200 mil, ela estaria com 500 mil. E tivesse um fornecedor que comprou mercadoria mais 200, estaria com 700 mil no ativo e 700 mil no passivo. Sendo que esse saldo todinho que ela tem no ativo de 700 mil não é da empresa. Se trata de valor que a empresa tem, que se trata do ativo, mas também se trata de um passivo
e uma obrigação que a empresa tem, que se a empresa for pegar esse valor e devolver, pagar todas as dívidas de empréstimo, pagar o fornecedor de volta, pagar o sócio, devolver o dinheiro do sócio, ela vai ficar zerada novamente. Então, se trata nessa linha de pensamento. Tudo bem? Vou adiantar aqui. E aqui a gente tem essa imagem que representa o mecanismo de débito e crédito. Como vocês veem, mais à frente vocês vão ver também essa questão dos razonetes. Razonete seria a movimentação que é feita naquela conta de entrada e saída de valor, a movimentação diária, basicamente isso. E aí aqui a gente vê que o balanço ele tem novamente, ele é dividido de um lado ativo, do outro lado passivo e patrimônio líquido, PL, beleza? Na parte da conta do ativo, quando você ela tem natureza devedora, as contas com natureza devedora que fazem parte do ativo, elas aumentam o valor com débito. Então, se a gente tem um caixa com R$100 e esse caixa passa a ter 150, houve um aumento. Quando houve um aumento, a gente vai dizer que houve um débito. Porque nessa situação aqui, para balanço patrimonial, quando a gente diz que houve um débito no ativo, a gente diz que houve um aumento daquela conta. Se aumentou, foi feito um débito, foi debitado. Não é feito banco, que a gente diz debitou o valor da minha conta, aí o valor diminuiu. Não, aqui é diferente. Aqui para o ativo, se foi um débito, foi um aumento. Se diminuiu o valor da conta, aí a gente diz que foi um crédito. Aquele crédito é uma retirada daquele valor daquela conta. Por exemplo, eu tenho um caixa com R$100 e eu devo R$50 a um fornecedor que vai estar lá no meu passivo. Se eu pago esse fornecedor, eu tive uma diminuição do meu valor da minha conta caixa. Então eu tive um crédito desse valor. Entenderam? E já no passivo é ao inverso. É um pouco parecido com a questão das nossas contas bancárias. Tudo bem? Porque se esse valor do passivo diminui de alguma conta, tipo a conta fornecedores, usando o mesmo exemplo, eu tenho R$100 lá no meu ativo, no caixa, e eu devo 50 ao fornecedor. Paguei esse fornecedor R$50, então o meu saldo com o fornecedor nessa conta estava 100. Vamos supor que eu devia 100 a esse fornecedor também, mas eu paguei 50, então eu já não devo mais 100, vou dever 50. O meu saldo diminuiu, minha dívida diminuiu. Então aqui sim teve um débito, que nesse caso esse débito diminui. Aqui a gente não chama de crédito feito lá no ativo, que o crédito quem diminui. Aqui quem diminui é o débito, o crédito aqui aumenta. Entendeu? Então aqui, se a minha dívida aumentasse, se eu fizesse uma nova dívida com o mesmo fornecedor, estaria aumentando essa conta aqui, fornecedores, ou com o mesmo fornecedor ou com outro, né? Já que a conta fornecedores se trata de todos os fornecedores. E aqui de forma prática a gente vai ver fazendo de uma conta para outra, que sempre que sair algo do ativo para o passivo ou do passivo para o ativo, vice-versa, os valores, a gente sempre vai ter de um lado um crédito e do outro o débito, ou vice-versa. Se uma conta é debitada, na outra do passivo é creditada. Se é creditado, na outra é debitado, entendeu? É esse mesmo mecanismo aí de débito e crédito, ele funciona dessa forma. Por exemplo, se eu tenho os R$100 lá na conta do ativo caixa e tenho R$100 na conta fornecedores do passivo, quando eu pego R$50 lá do meu caixa para pagar o meu fornecedor, 50 também, eu vou fazer uma diminuição do meu caixa. Então eu estou fazendo um crédito do meu caixa, estou creditando aquele dinheiro, tirando aquele dinheiro do meu caixa. E eu estou trazendo ele para pagar o meu fornecedor, R$50. Quando eu pago meu fornecedor, minha conta de fornecedores diminui. Então aqui na minha conta de fornecedores houve um débito. Então existiu um crédito na conta caixa e depois esse dinheiro foi levado para contas fornecedores para pagar fornecedores e houve um débito lá na conta fornecedores. De certa forma diminuiu as duas contas, diminuiu o meu caixa porque eu tive que retirar dinheiro e diminuiu minha dívida com o fornecedor. Então
creditei da conta caixa e debitei na conta fornecedor, certo? E houve diminuição em ambos. O inverso acontece como? Eu aumento meu capital social, vamos supor. Capital social, quando eu aumento, ou o acionista quis aumentar, ou uma reserva de lucro veio lá e complementou essa parte de, vamos supor assim, do que constitui os valores com o acionista. Vamos no capital social, aumentei o capital social, então se houve um aumento, o capital social ele faz parte do passivo. Se houve um aumento, houve um crédito no passivo da conta capital social, correto? O meu capital social, vamos dar um exemplo, foi de 200 para 300, aumentou 100 reais. Então houve um crédito de capital social, porque quando se trata de passivo a gente fala que é um crédito. Sendo que aí esses 100 reais vai ter que ser guardado em algum lugar, então a gente vai guardar ele, vamos supor, no banco. Então a gente vai para o ativo agora, fazer esse lançamento lá. Quando a gente chega no ativo, na conta banco, a gente também vai aumentar essa conta banco, né? Não é um valor que vai aumentar. Então quando a gente aumenta, a gente visualiza aqui nas contas do ativo, quando a gente aumenta, vai ser um débito. Então aqui a gente vai fazer um crédito em capital social e vai levar lá para vai também colocar esse dinheiro no banco. Então vai existir um débito para aumentar esse dinheiro lá na conta banco. Aqui a gente está tratando do inverso. Aqui no ativo agora a gente está falando de um débito. Está falando de um crédito no passivo e um débito no ativo. Entenderam? Vou passar aqui para o próximo slide. Pronto. Aqui agora a gente trata da natureza da conta. A gente vai marcar com X se ela tem natureza devedora ou natureza credora. Como eu falei, devedor, saldo, devedor, não associem a passivo, por ser a parte das obrigações que a empresa tem, a parte das coisas a pagar, não tem nada a ver. É como eu expliquei, devedor é ativo. As contas de natureza devedora são do ativo, porque é a parte que a empresa tem de valor lá constituído, mais que a empresa são recursos advindos de terceiros ou de acionistas. Então a empresa tem aquele dinheiro, mas ela tem uma obrigação com pessoas, com empresas, para devolver aquele dinheiro ou em parcelas, pagando um fornecedor mensalmente, ou se de repente ela for ter falência ou algo do tipo, ou for não deixar de existir, ela vai ter que esses dinheiros vão ser devolvidos a cada qual pertence. Então, o ativo é algo positivo, mas a empresa tem aqueles recursos advindos de algum outro lugar, então é de natureza devedora, ok? Então, tudo que for ativo aqui, vocês vão dizer que são devedores. Tudo que for passivo, credor, ok? O salário é algo passivo, salário a pagar, credor. Caixa é ativo, devedor. Capital social está do lado do passivo, então é algo credor. Banco conta movimento é devedor, faz parte do ativo. Fornecedores, que são que vai ser pagos, fornecedores a pagar, fazem parte do passivo, é uma conta credora. Duplicatas a pagar, promissórias a pagar, fazem parte também do passivo, são de conta de natureza credora, ok? Marcas e patente, é aqueles bens que a empresa tem, os bens que não são tangíveis, que não são visíveis, são os invisíveis, são os bens intangíveis, são as marcas e as patentes. Então, é um bem, se trata de um ativo e tem natureza devedora, beleza? Voltando aqui, só para a gente relembrar, essa parte eu acredito que vocês ainda não viram com a professora, mas vocês vão ver, então é importante pegar essa tabelinha, guardar ou transcrever no caderno de alguma forma para ir treinando, porque é difícil associar esse mecanismo. Muitas vezes a maioria dos alunos confundem também essa questão dessa classificação da conta, por achar que o passivo é que tem a natureza devedora, porque é uma dívida que a empresa tem, mas não tem nada a ver. Vocês têm que identificar isso. No balanço patrimonial é um pouco inverso, então vocês têm que entender que é dessa forma, entendeu? Tentar assimilar essa parte aqui. Eu acredito que seja só isso, acho que não tem mais questões não, deixa eu ver. Tem ainda uma última questão.
essa divisão dos bens corpóreos e incorpóreos. Os corpóreos são os bens que têm existência material, perceptível pelos nossos sentidos, como os bens móveis, como os exemplos que temos aqui, livros, joias e etc. Bens incorpóreos são os bens que são abstratos de visualização, os não tangíveis. Então, é aquela mesma ideia lá, do que você visualiza e do que você não visualiza. Corpóreos são os bens tangíveis, incorpóreos os bens intangíveis. E aqui a gente tem a divisão, classificação dos bens como corpóreos e incorpóreos. Os corpóreos são todos isso aí que estão marcados em X: dinheiro, ponto comercial, terreno, máquinas, programa de computadores, edificações, equipamentos de informática, são que a gente visualiza. O que a gente não visualiza, os intangíveis bens incorpóreos, são a patente de fabricação, propriedade científica e marcas e signos de propaganda. Ok? Eu acho que é só isso. Ok, pessoal. Vou postar o vídeo, porque aí vocês visualizam. E aí qualquer dúvida, vocês falam lá no AVA ou diretamente no grupo. Ok? Boa noite a todos.